Olá, amados acolhedores! Hoje queremos compartilhar com vocês um trecho de uma pregação do pastor Daniel Braz de Oliveira, que nos deixou um legado lindo de fé e sabedoria. Que essa palavra toque o seu coração, assim como tocou o nosso. E se você for abençoado por essa mensagem, já deixa o teu like, compartilha com alguém e se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos assim. Vamos assistir? Louvado seja Deus. Jesus disse: eu não tenho vos chamado servo, mas amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe o que o seu senhor lhe revela. Então Abraão revelou, quer dizer, Deus revelou a Abraão que iria destruir as cidades pecaminosas chamadas Sodoma e Gomorra. Então aí, meus irmãos, nós vemos nesta revelação quanto vale uma pessoa diante de Deus sendo justo. Por isso é que o nosso versículo, nosso texto diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então naquele momento Abraão fez uma pergunta para Deus e perguntou para Deus o seguinte: Senhor, se nesta cidade, Sodoma e Gomorra, houver 50 pessoas justificadas pela fé, portanto seria 50 pessoas justas, por amor desses 50, o Senhor não pouparia as cidades de Sodoma e Gomorra? Então, meus irmãos, Deus respondeu a Abraão dizendo o seguinte: então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor dos 50. Então Abraão ficou agora desconsolado, contrariado, porque ele pensava que já podia haver naquela cidade onde residia o seu sobrinho Ló mais de 50 pessoas que tivessem sido justificados pela fé. Mas não havia por quê? Porque o povo de Sodoma e Gomorra rejeitaram os conselhos daquele servo de Deus, que era Ló, que tanto aconselhava aquele povo, mas aquele povo não recebia os conselhos de Deus trazidos por aquele homem. Então, meus irmãos, respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Então Abraão agora se humilhou da presença de Deus. Abraão reconheceu a sua fragilidade, mas como ele era um dos intercessores, ele intercedia pelos homens. Ele naquela hora ele disse que se atreveu, criou coragem, ainda reconhecendo a sua fragilidade, mas ele teve coragem de fazer mais uma pergunta a Deus, como uma interrogação, também de intercessão. Ele intercedeu novamente. Glorificado seja Deus. Ele disse: ainda que eu sou pó e cinza, mas eu vou novamente falar perante o meu Deus para interceder pelos habitantes destas cidades. Então disse o seguinte, continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Então, meus irmãos e meus amigos, se houvesse sido justificado pela fé, e tivesse obtido paz com Deus, naquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, 40 pessoas, Deus disse que não destruiria aquelas duas cidades por amor dos 40. Aí nós vemos, meus irmãos, o valor de uma pessoa que é justificada pela fé. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse:
não o farei por amor dos 30. Veja, meus irmãos, que Deus deu valor a 50 justificados. Deus deu o mesmo valor a 40 justificados. Deus deu o mesmo valor a 30 justificados. Portanto, vale a pena ser justificado pela fé e vale a pena ter paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, louvado seja Deus. Então disse: não destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou para o seu lugar. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, seria para os habitantes de Sodoma e Gomorra a maior felicidade se houvesse naquelas duas cidades 10 pessoas justificadas pela fé. Porém, não existia essas pessoas. Estava muito reduzido, muito resumido o número das pessoas que seriam estavam sendo justificadas pela fé. E Abraão não teve coragem de voltar a apelar para 5, porque ele reconheceu que da sua família tinha mais ou menos esse tanto de pessoa, mais ou menos 5 ou 6 pessoas, e ele não queria naquela hora receber uma confirmação que nenhum da sua família, que era do seu filho, do seu sobrinho e esposa, pudesse estar naquela condenação. Então Deus permitiu que Ló e sua família fosse retirado da cidade de Sodoma e Gomorra, e os anjos disseram: não podemos fazer nada enquanto vocês estiverem aqui. E apanharam pela mão o dono da casa, a dona da casa e as filhas, e tiraram para fora da cidade, para que pudesse vir o castigo de Deus, como foi a destruição de Sodoma e Gomorra.